Muito boa noite a todos, muita alegria, muita paz para todos. A gente está começando mais um estudo do livro dos Espíritos. Deixa eu acender aqui uma luz para poder melhorar aqui. Então, a gente está começando mais um estudo do livro dos Espíritos e a gente vai hoje falar de um processo muito interessante que muita gente se confunde, muita gente se perde. A gente vai falar sobre reencarnação. Tá? Vai falar sobre encarnação, para começar, né? E eu fiquei de ler um texto aqui, que é um texto bastante grande, sobre a questão de demônios e tal, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso, porque assim, é um texto longo e eu não queria tomar tanto tempo dentro da live, porque termina tomando tempo e fugindo um pouco daquilo que eu tenho por objetivo. Mas enfim, a gente vai falar sobre encarnação e eu prometo que eu vou fazer esse vídeo em um outro momento e vou postar no canal, tá bom? A primeira pergunta dessa parte sobre encarnação, a gente não vai falar sobre reencarnação, a gente vai falar sobre encarnação. Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. A gente tem que levar em consideração que a palavra encarnar é ir à carne, entrar na carne, fazer parte da carne. Tá? Estar encarnado é estar na carne. Então, ele pergunta qual é o objetivo. Por que os espíritos encarnam? E se a gente tem por base todas as questões que foram faladas durante todo esse estudo, de como a vida espiritual ela é maravilhosa, o quanto ela progride, o quanto ela é progressiva, e quando a gente está encarnado, a gente se deixa levar por tantas questões que a própria carne trazem para a gente, né? Tantas questões problemáticas, como vícios, paixões, tantas falhas morais que a própria carne nos força a ter, né? Nos permite ter. Então, por que os espíritos encarnam? E aí, os espíritos respondem para ele o seguinte, que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, todas as falhas da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O que seria a expiação? Cleo Lopes, muito boa noite, seja muito bem-vinda. O que seria a expiação? A expiação seria, no caso, a paga pelas nossas falhas. Tá? Seria a forma da gente cumprir aquilo que a gente deve em relação às falhas que a gente cometeu até mesmo em outras encarnações. Então ele diz ainda, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial, muito bem-vindo Henrique, com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, a criação do mundo, ela só se completa quando existem seres inteligentes habitando a parte da criação. Então, não adianta de forma alguma a gente imaginar que
Deus iria criar um mundo e que nele não houvesse vida inteligente. Então, o propósito da encarnação, a princípio, seria, além dessa questão da gente expiar as nossas falhas ou cumprir algumas missões, a gente ser o complemento da obra de Deus nos mundos. E um complemento, diga-se de passagem, como a gente poderia dizer, a cereja do bolo. A gente é o toque perfeito na criação do mundo. Por quê? Porque somos a parte inteligente e somos exatamente aquilo que o fim, o propósito para qual Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para que os homens desfrutassem do mundo. Então, este é o propósito mais interessante da encarnação. É um dos propósitos mais belos da questão da encarnação. E existe aqui um comentário de Kardec que diz o seguinte, que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, ou seja, ao avanço do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se clareia, tudo é solidário na natureza. Então é tudo, ou seja, na natureza tudo funciona para a existência do ser humano, que é a obra maior de Deus, que faz com que a gente habite o mundo, para que através das nossas expiações, do nosso progresso, a gente se aproxime dele. Ou seja, tudo é uma cadeia de amor. É uma cadeia perfeita de amor. Por quê? Porque ele cria um mundo de uma perfeição, de uma magnitude, que seria inconcebível para a mente de qualquer ser humano criar. Coloca ali a sua obra mais amada, que é o ser humano, e isso eu falo em vista do planeta Terra, tá? Eu não falo nem de outros mundos que eu não conheço. Coloca ali a sua mais bela obra, que é o ser humano, a fim de que ela se melhore cada vez mais, para que ela, ao se melhorar, se aproxime dele. Ele, que é puro amor, quer que aqueles que ele mais ama estejam próximos dele sem falha. Olha que coisa maravilhosa, quanto Deus é amoroso. A pergunta 133 diz o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? É uma pergunta justa, né? Glorinha, seja muito bem-vinda, né? Nel, minha paixão, amor. Te amo. Seja bem-vinda também. Então é o seguinte, será que existiria necessidade da encarnação os espíritos que sempre seguiram o caminho do bem? É uma pergunta justa, né? Se eles sempre seguiram o caminho do bem, para que eles têm que passar pela encarnação para expiar provas, para cumprir missões, se eles sempre foram bonzinhos? E aí, a resposta, ela retrocede a uma das perguntas bem antigas desse livro. Uma das perguntas que a gente viu, acho que nem tão antiga, há umas 2 ou 3 lives atrás, que diz o seguinte: todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Então, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos consequentemente sem méritos. Ou seja, Deus não ia fazer uns passarem por umas provas e outros não. Ele criou todo mundo no mesmo naipe, no mesmo nível. Como dizem os mais jovens, na mesma vibe, no mesmo patamar. Então, através das suas próprias evoluções, dos seus próprios méritos, é que eles vão diminuindo as suas falhas. Porque, como são criados simples e ignorantes, eles, durante as encarnações, cometem falhas. Ao cometerem falhas, essas falhas elas têm que ser limpas, têm que ser anuladas.
Os erros têm que ser pagos. As dívidas têm que ser pagas. E aí, quando isso é feito, existe a depuração espiritual e aí o espírito começa a crescer de degrau. Mas aí Kardec rebate a pergunta com a questão 133A e diz o seguinte: mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Realmente, faz sentido essa pergunta, porque se a gente analisar da seguinte forma, ora essa, se eu vou seguir o caminho do bem e vou ter que encarnar novamente, então é melhor entrar na bandalheira mesmo, porque eu vou ter que reencarnar para poder limpar tudo. Mas aí ele responde o seguinte: chegam mais depressa ao fim. Aqueles que procuram sempre seguir o caminho do bem, eles têm a tendência a se aproximar mais rapidamente de Deus. Então eles dizem o seguinte: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. E isso serve para a nossa vida. Isso não deixa de servir para a nossa vida. Vamos lá. As aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Muita gente na vida sofre muito porque tem ainda o espírito imperfeito. Continuando aqui a resposta, ele diz o seguinte: quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, avaro no caso é aquele que é pirangueiro, vamos dizer assim, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E é difícil encontrar alguém que não tenha nenhuma dessas qualidades. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que não seja invejosa, não seja ciumenta, não seja mesquinha, não seja ambicioso. E ambição, nesse caso aqui, eu vejo da seguinte forma: existe, no meu ponto de vista, a diferença entre ambição e cobiça. No meu ponto de vista, a ambição é o desejo de você querer ter alguma coisa, de você querer melhorar alguma coisa. E no meu ponto de vista, não vejo falha nisso. A ambição pode ser uma coisa muito muito boa. Mas acontece que a cobiça é justamente você querer ter algo de alguém. E quando esses dois sentimentos se confundem, pode dar problema. E, enfim, essa resposta aí ela é maravilhosa, porque assim, serve exatamente para a gente. Quanto mais a gente se afastar dessas falhas, mais próximos a gente vai estar da depuração espiritual que a gente precisa ter. E aí a gente vai para a questão 134 e a gente vai entrar no item a alma. Algumas pessoas minha querida amiga Glorinha que está assistindo a gente agora, minha irmã Glorinha, ela está assistindo isso aqui agora, e aí ela sabe exatamente do que eu estou falando. Tem pessoas que confundem essa questão dos termos alma e espírito, tá? E a gente vai esclarecer isso agora. A pergunta 134 de Kardec diz o seguinte: o que é alma? Né? E eles dizem o seguinte, que alma é um espírito encarnado. E aí Kardec faz: então, o que era uma alma antes de unir a um corpo? E a resposta é um espírito. A alma somos nós temos alma, porque a alma, o espírito está encarnado. Ele está ele está dominando a carne, ele está no trabalho de um corpo. Então, nesse caso, ele se chama, é um termo, é apenas uma questão de termo. Ele é uma alma. A partir do momento que o espírito desencarna, ou seja, que eu morro, eu deixo de ter alma e vou ter espírito. Então, eles dizem, e Kardec vai na pergunta 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E a resposta diz que sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. Ora, ficou bem claro. A alma
é um espírito que encarnou para se purificar e se esclarecer e retornar à pátria espiritual melhorado. A pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Pergunta interessante, né? Quer dizer, um dia desse meu filho falou para mim uma coisa interessante sobre um rapper chamado Benegão. E ele falou exatamente, ele tem exatamente essa frase numa música dele que diz o seguinte, que a minha alma tem um corpo. Não é o meu corpo que tem uma alma. E aí, será que a gente é somente alma e corpo? E aí eles dizem o seguinte pra gente: existe o laço que liga a alma ao corpo. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre o perispírito. E aí Kardec volta a perguntar de que natureza, de que matéria, de onde vem esse laço? Eles dizem novamente, é um laço semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro, ou seja, o corpo e a alma, eles só podem se comunicar se existir uma matéria que seja intermediária em questão em questão material, algo que seja em questão material em comum com os dois. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Ou seja, é necessário a gente ter a perfeição do espírito, dessa questão do ser humano está aí. O espírito ele não entra no corpo, ele domina o corpo. Mas para que ele domine o corpo, é necessário que haja o perispírito entre eles dois, que é a matéria que faz com que o espírito consiga movimentar o corpo, com que o espírito consiga atuar sobre o corpo. Essa que é a questão interessante. Então, existe um comentário aqui que diz o seguinte: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. E quando ele diz o homem, ele está dizendo o ser humano masculino, não. Ele está dizendo o ser humano de um modo geral. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou o ser material, diferente aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital que os animais são. A segunda parte é a alma, que é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. É interessante que ele chama de habitação, mas o espírito não está dentro. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Ou seja, o perispírito ele serve uma espécie de embalagem do corpo. Elia, seja muito bem-vinda, querida. Muito bem-vinda, muito prazer em ter aqui. O perispírito ele serve de embalagem para o corpo e ao mesmo tempo de conexão entre o corpo e a alma. Tá? Tal num fruto é o germe, o perisperma e a casca. Ou seja, é o exemplo que eu dei do abacate, em que o caroço do abacate seria o corpo, a polpa do abacate, que a gente chama de perisperma, seria o perispírito e a casca seria o espírito. Então a gente vai para a pergunta 136, que diz o seguinte: a alma independe do princípio vital. Então eles dizem o seguinte, que o corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos isso constantemente. O corpo ele só é um envoltório, ele só é um objeto em que o espírito atua sobre ele. A nossa grande riqueza não está no nosso corpo. A nossa grande riqueza está em nosso espírito. E diga-se de passagem, no perispírito também, porque a gente sabe
que todas as informações, todos os nossos vícios, tudo que a gente absorve, vai primeiro para o perispírito e fica armazenado ali. Todas as nossas recordações, tudo. O perispírito ele funciona como uma espécie de HD no computador. Todas as informações ficam armazenadas ali nele, tá? Então, ele pergunta em seguida: pode o corpo existir sem alma? Pode. Eu não vou nem olhar. Pode. O corpo pode existir sem alma. Mas vai funcionar, vai ser inteligente? Com certeza não. E aí eles respondem que sim, que pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva. Mas o espírito já sabe que aquele corpo que vai nascer já é dele. Ele sabe que é dele, mas essa união ela só ocorre a partir do nascimento. Então, ele diz, antes do nascimento ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Ou seja, quando o corpo morre, o perispírito ele se desliga do corpo e aí a alma vai embora. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma, olha que interessante, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Quem assiste filme de zumbi, vamos prestar atenção nisso aí. Vamos lá. A vida orgânica pode animar o corpo sem a alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E aí a pergunta, outra pergunta que Kardec faz, ainda dentro da questão 136, é: o que seria do nosso corpo se ele não tivesse alma? Eu não vou olhar, mas acho que seria uma bola de carne somente. Eles dizem o seguinte: simplesmente massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um ser humano. A gente poderia ser chamado de qualquer coisa, menos um ser humano. Por quê? Porque não teríamos princípio inteligente atuando sobre o princípio vital. A gente só seria carne, sem inteligência, sem vontade, sem sonhos, sem nada. Seria só um monte de carne. Ok? Sérgio Jansen, seja muito bem-vindo. Prazer estar lhe ter aqui nessa live hoje à noite. E aí, a gente vai para a pergunta 137, que é uma pergunta bem interessante, que aposto que muita gente já se fez, eu também já fiz essa pergunta, e é interessante. Um espírito pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes? É uma pergunta tanto, né? Ou seja, ele pode encarnar em gêmeos, por exemplo, né? Aí eles dizem que não. E eu tenho certeza que não, porque no meu ponto de vista de André, e eu tenho certeza, o espírito ele não se divide, ele é indivisível. Então, eles dizem que não, acertei, que o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Essa questão está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 7, na parte da bicorporeidade e da transfiguração. Quem quiser dar uma olhada melhor sobre isso, é um dos livros que faz parte da obra de Kardec, é um dos livros, dos grandes trabalhos de Kardec, que é o Livro dos Médiuns, e faz parte dessa coletânea principal de Kardec sobre o Espiritismo, né? Então, a gente vai para a questão 138, que diz o seguinte: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Tem gente que considera a alma como o princípio da vida material. Eles dizem o seguinte, que é uma questão de palavras com que nada temos.
com que eles nada têm a ver com isso. É uma questão de palavras que eles não têm nada a ver com isso. E dizem o seguinte: começai por vos entenderem mutuamente, ou seja, é preciso a gente começar a se entender entre a gente para poder fazer certos posicionamentos, certas questões, certos questionamentos, né? Mas eles não se metem nessa questão, dessa opinião que as pessoas acham que a alma é o princípio da vida material. Pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que há essa contradição? Então eles dizem que não há contradição, tudo depende das acepções das palavras. E pergunta, por que vocês não têm uma palavra para cada coisa? E a gente, ser humano, às vezes é meio complicado. A gente usa uma palavra para várias coisas e eles dizem, por que vocês não usam uma palavra para cada coisa? E dizem que essa pergunta, alguns filósofos levaram em consideração uma centelha anímica emanada do grande todo, ou seja, é um sopro, vamos dizer que muita gente usa essa expressão, é um sopro de vida, é um sopro de Deus, né? Eles dizem que para que essa contradição? Não tem, é, né? É uma questão de aceitação de uso das palavras, né? No ponto de vista de muita gente, realmente somos um sopro de Deus sobre o corpo, sobre a matéria. O espírito, ele é, sim, um sopro de Deus, mas isso também é uma questão de ponto de vista, isso é uma questão de uso de certas palavras, de certas expressões. Mas a gente não deixa de ser, no caso, a criação máxima de Deus e, como eu já falei ainda hoje nessa live, a cereja do bolo da criação. Ok? Então, existe um comentário aqui interessante que diz: a palavra alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. E, de fato, uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Sim, claro. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, ela volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, dando da alma definições diversas. Os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos trabalhando a respeito disso, imbuídos. E isto resulta da deficiência da linguagem humana. A gente tem muita falha de linguagem, diferente da linguagem que é usada no mundo espiritual. Então, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, onde uma imensidade de equívocos, ou seja, de onde muitos erros e discussões podem surgir. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. É preciso que a gente defina exatamente as palavras que a gente quer usar para as coisas que a gente quer expressar. Questão 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ou seja, é como se existem algumas pessoas que têm essa ideia de que, e gente que leva a sério isso, e eu não abomino essa ideia, eu particularmente não abomino, de que a alma ela se divide em várias partes e que cada parte da alma ela habita um músculo do corpo.
né? Ele diz o seguinte: ainda isto depende do sentido que se empresta à palavra alma. Mais uma questão de expressão. Se entender por alma o fluido vital, que a gente já falou sobre isso, essa teoria tem razão de ser. Se entender por alma o espírito encarnado, é errônea. Eu sempre vejo alma como espírito encarnado. Eu, André, não vejo a alma como fluido vital. Não vejo a alma como fluido vital. Eu vejo que o fluido vital está no corpo. Tá? Então, já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. A alma não precisa se dividir para trabalhar, para atuar no corpo. E aí a pergunta 140A, eles dizem: entretanto, alguns espíritos deram essa definição. E eles respondem: olha só, vamos abrir os olhos. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então é preciso estar atento a certas comunicações que a gente recebe, porque muitas vezes essas comunicações vão nos levar a tropeços. E quando eu falo em comunicações, são comunicações, respostas que a gente recebe de espíritos não evoluídos. Então eles dizem que espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, quando a gente define que cada órgão, cada músculo tem uma parte da alma, essa definição ela pode ter vindo dos espíritos não ignorantes, no caso, por espíritos ignorantes, e eles podem ter passado uma definição errônea em relação a isso tudo. Então é importante demais a gente estar atento àquilo que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo é uma doutrina que ela nos traz a razão. Ela nos traz a explicação lógica das questões. Tá? Essa questão de subdivisão da alma, no meu ponto de vista, é algo que não funciona. Mas que o fluido vital ele atua em cada músculo do corpo, aí é outra questão. Então, eles dizem ainda, num comentário, a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Ok? Pergunta 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o envolve por fora, esteja por fora? Ele diz o seguinte, que a alma não se acha presa ao corpo como um pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o corpo, o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que é o primeiro, ao qual chamais, que a gente chama de perispírito, o outro grosseiro, imaterial e pesado, que é chamado de corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já temos dito isso. Ou seja, a alma ela reúne esse pacote de alma, perispírito e corpo. De alma, perispírito, perdão, de espírito, perispírito e corpo. A alma ela é quando tudo funciona. Então, eles dizem aqui que a alma é o centro de todos os envoltórios. E aí, na pergunta 142, Kardec pergunta: o que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança
se vai completando a cada período da vida. Olha que coisa interessante. Eles dizem o seguinte, vou repetir a pergunta porque pode ser que alguém não tenha processado. O que é que se diz da teoria de que a alma numa criança ela vai se completando a cada período da vida? Ou seja, a criança nasce com a alma, vamos dizer assim, com um certo nível, e a alma ela vai evoluindo, crescendo, às vezes até de tamanho, dependendo da teoria, dessa ideia da teoria, à medida que o corpo vai crescendo. E aí eles dizem o seguinte, que o espírito é único e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Essa ideia é completamente absurda de que a gente nasce com a alma menorzinha e ela vai se desenvolver à medida que a gente vai envelhecendo. Imagina uma pessoa que morre com 115 anos de idade, que tamanho teria a alma dela, né? Então, não faz sentido. O que faz sentido é, no caso, a gente saber que o nosso desenvolvimento intelectual ele vai se desenvolvendo, nosso crescimento intelectual ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Queria dar boa noite à minha querida vizinha Margarete, está assistindo a gente agora. Eu estou sabendo que o patrão hoje não vai assistir live, mas disse que vai assistir live quando chegar em casa mais tarde. Eu vou ficar feliz que ele vai assistir. Então, pergunta 134. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Porque uns definem de uma forma, outros definem de outra, mas a gente viu em algumas questões aqui, logo anteriores, que algumas definições de alma foram dadas por espíritos não evoluídos. Então, eles respondem o seguinte, né? Que os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos e sobre muitos outros, tá, gente? Nem todos os espíritos eles têm esclarecimento sobre todos os assuntos. Não pensem que porque a gente tem uma comunicação com o espírito que ele sabe de tudo até do coração de Deus. Não sabe. Todos os espíritos eles vão tendo conhecimento de acordo com as suas evoluções. Então, não pensem que porque você chegou e disse, eu tive um contato com o espírito, eu tive uma comunicação, eu percebi isso. Não pense que esse espírito ele é ciente de todas as coisas, ele não sabe de todas as coisas. É preciso que ele cresça, tá? Então, eles dizem que é o seguinte, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre todos os assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas, ou seja, as coisas que nem todos conseguem ver. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, a gente falou sobre eles quando a gente falou sobre escala espírita, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como se sucede entre vós. Existem pessoas que querem se mostrar muito mais inteligentes que outras pessoas, e aí utilizam palavras difíceis, mas essas palavras difíceis que eles dizem, que essas pessoas dizem, nada tem sentido com a ideia que eles querem exprimir. Aí eles dizem o seguinte, depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com certeza. Ou seja, muitas vezes, em certas comunicações, principalmente aqui nesse livro, os espíritos eles adequaram a linguagem daquilo que eles queriam falar para a linguagem que a gente conseguisse compreender. Porque há em nós ainda encarnados uma pobreza muito grande de intelectualidade diante de espíritos puros. Somos burrinhos ainda, vamos falar assim na linguagem pobre. A gente ainda é um bocado burrinho, então falta muita coisa ainda pra gente. Então, eles dizem aí, só para fechar, recorrem então a figuras, a comparações que tomais como realidade, ou seja, eles utilizam muitas vezes figuras de linguagem para poder expressar aquilo que eles gostariam de falar, mas a gente não compreenderia. No caso do abacate, o caso do abacate não é uma questão que eu
desenvolvi essa ideia do abacate. É a figura de linguagem que eles passam para a gente para definir a questão de como é que o espírito ele se conecta com o corpo, tá bom? Então, a pergunta 144. Que se deve entender por alma do mundo? Eles dizem que é o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas o que se serve dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor da sua fantasia. Também à terra são atribuídos já atribuíram uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Gente, por conta do horário, a gente vai encerrar aqui. A gente vai voltar amanhã com a questão 145, tá ok? E a gente tira mais dúvidas sobre a questão de alma, de espíritos e outras questões. E a gente vai entrar também amanhã na questão do materialismo, tá? E vai ter textão, tá bom? Mas aí como eu prometi, eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo sobre os textos que eu fiquei devendo. Vou fazer um vídeo também sobre o textão que vem aqui, para poder a gente falar sobre outras questões que muita gente está curiosa. Algumas pessoas até têm entrado em contato comigo sobre reencarnação, tá? Que é o capítulo 3, que é da volta do espírito extinta à vida corpórea e à vida espiritual. Então, é justamente isso, para que algumas pessoas também compreendam a diferença entre reencarnação e ressurreição. Tem gente que mistura as duas coisas, dá uma confusão e dá briga de religião e dá falta de entendimento e dá discórdia entre as pessoas, mas a gente vai esclarecer isso tudo. Esse livro é ótimo porque ele esclarece muita coisa, tira muita dúvida de muita gente, tá bom? Então a gente volta amanhã, como eu falei, a partir da questão 145. Eu deixo para vocês um pedido a Deus de uma noite abençoada para todos, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, que Deus continue cuidando do nosso planeta, quer dizer, Ele nunca vai deixar de cuidar do nosso planeta. Peço que Ele mande energias suficientes, e Ele nunca vai deixar de mandar, mas a gente pede assim mesmo, que Ele mande energias suficientes para que todos aqueles que estão trabalhando com todas as vidas que estão deixando de existir para nós aqui nesse mundo, tá? Aqueles que partiram para a pátria espiritual, para todas as pessoas que perderam seus entes queridos durante essa semana, eu peço que Deus envie seus espíritos consoladores, que Deus conforte o coração de cada um. A gente segue adiante com a missão de tentar entender o nosso propósito aqui nesse planeta, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Beijão para todo mundo.